Oi, pessoas! Olá, malta! Bom dia! Hoje vim contar para vocês a primeira parte da minha história com a timidez e como que as ferramentas que eu vejo que eu usei para vencer isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu postei uns dias atrás, eu sempre lidei com a timidez, né? E eu sempre gostei de cantar e eu sempre cantei mesmo tímida, sabe? Mesmo não me sentindo tão à vontade para isso. Mas eu não fiz isso tantas vezes como poderia ter feito. Então, assim, eu lembro que eu cantei no aniversário do meu pai, lá na igreja, e eu ensaiei para cantar e tudo mais, e eu amei fazer aquilo, sabe? Eu amava cantar, amava fazer aquilo, mas eu ficava muito travada, né? Segurando o microfone, todos me olhando e tal. Mas eu sempre fiz. Mas poderia ter feito mais vezes se eu fosse mais desinibida, né? Todo ano eu iria fazer isso. E acabou que eu não fiz, né? Por conta disso. Mas vamos lá. Aí cresci com isso, então eu cantava às vezes por conta da vergonha. E o tempo foi passando, né? Aí eu me mudei de Minas Gerais, fui para o Espírito Santo para fazer faculdade. E lá as coisas meio que eu fui obrigada, né, a melhorar esse meu lado da timidez. Por quê? Porque lá eu estava sem meus pais, né? Eu morei com minha tia durante um tempo e eu lembro muito dela falar comigo assim, que eu sempre fui tão assim, tímida, que quando eu tinha que pedir alguma coisa para um vizinho, conversar com alguém e tal, eu sempre falava assim, ô tia, faz isso aqui pra mim. E ela falava assim, não, vai você. E acabava que muitas vezes eu não ia falar com esse vizinho, com essa pessoa, porque eu ficava com vergonha. Então eu tive que ir melhorando isso na força, porque eu não tive opção. E aí chegou no final da minha faculdade, né, no TCC, que todos sabem que é puxado, é bem difícil, né? E aí eu comecei a fazer o TCC com uma amiga, e só que essa amiga ela é muito proativa, sabe? Daquelas que já vai na frente resolvendo tudo. E aí ela não quis fazer mais comigo porque achou que eu estava muito devagar, né? E ela mais pra frente resolvendo as coisas. E aí ela falou pra gente fazer cada uma sozinha. E nessa hora eu me desesperei. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer sozinha? Eu não tenho nenhum tema agora, né? Porque a gente tinha decidido juntas. E ela ia ficar, se eu não me engano, fazendo esse tema, não lembro direito. Mas eu sei que assim, eu ia ter que começar tudo de novo. Embora tivesse umas 2 semanas ou 3, eu ia ter que começar tudo de novo e ia ter que fazer tudo sozinha. Naquela hora eu dei uma travada. E aí eu liguei pro meu pai, que pra quem conhece sabe que meu pai é muito estudioso, meu pai é professor, é mestre. Então meu pai tá acostumado com essas coisas, né? Escritor também. E aí eu conversei com ele e ele disse... Peraí, um cabelo aqui, gente. Ele falou assim, Samila, calma, você vai fazer, eu vou te ajudar, eu vou ir revisando para você os textos, né? Vou te falando o que fica melhor aqui e tal, porque ele já fez, se não me engano, 3 graduações e várias pós, tá acostumado com essas coisas. E aí eu respirei e falei assim, então tá bom, vamos pensar então no tema. Comecei a achar, né, a bibliografia. E aí o difícil do TCC, como tudo na nossa vida, né, uma situação nova, é o quê? É a gente começar. Então, você fazer a introdução do TCC é a coisa mais difícil que tem. E na verdade é uma das últimas coisas que você faz, porque você tem que dar um apanhado de tudo, né? Mas aí depois que você faz um pedacinho da introdução, começa, né, o primeiro capítulo, eu sei que a coisa deslanchou pra mim, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, de escrever, de ler. E
E aí eu fui desembolando a coisa. E eu sei que o meu TCC, que era pra ter, geralmente são 50 páginas, se eu não me engano, TCC, na minha época, que assim já tem uns 7 anos que eu formei. O meu TCC ficou com 100 e poucas páginas. E a minha mentora, ela falou que não precisava tirar nenhuma página, porque estava tudo muito bem costuradinho, né? Então, assim, eu desenvolvi bem o assunto. E aí chegou o dia da apresentação. Opa! Chegou o dia da apresentação. E é o dia que a gente fica bem tenso, né? E eu estudei, né? Testei várias vezes, falando de frente pro espelho, porque tem o tempo de você apresentar, pra ver se você falou de todo o assunto. Aí, apresentei, se eu não me engano, falei pra uma amiga e eu sei que foi isso. Aí chegou no dia, né, de dar aquela travada, aquela respirada e começa. No começo que vem uma gaguejadinha, mas eu sei que depois, assim, de 1 minutinho, 2 que eu estava falando, eu fui falando aquilo e falei, assim, tão fluido, tão natural, que quando eu vi já tinha acabado o tempo. E aí, conclusão, eu tirei 10 no meu TCC e a minha mentora e os professores que estavam lá ainda falaram comigo assim, Samila, se você tivesse sido assim em todas as apresentações do seu curso, né, você só tinha tirado 10. Eu formei com notas bem altas, eu sempre tirei nota alta, né? Era sempre de 8 para cima. Mas então eu fiquei com esse feedback, né? Foi 10 com louvor. E o que eu quero te mostrar com essa situação? Que é o seguinte, quando a gente se coloca numa situação que não tem para onde fugir, você tem que desenvolver aquilo, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha para onde correr, tive que me virar, apresentar sozinha e mandei muito bem, né? Então, quando você tem essa situação, quando você define uma coisa, uma data, né? Isso eu já vi em vários outros vídeos, pessoas explicando que quando você planeja é uma coisa, mas quando você define uma data, o seu cérebro parece que ele entende que agora tem que ir, sabe? E as coisas começam a acontecer. Então, o que eu queria te encorajar com essa história se coloque em situações... se coloque em situações que você não tem pra onde correr, sabe? Se você tem vergonha de apresentar um trabalho, se você tem vergonha de cantar, se você, não sei, tem vergonha de abrir a sua boca num encontro de grupo, de jovens da sua igreja, não sei, de algum ambiente de grupo, né? Determine um dia. Fala assim, hoje eu vou participar desse negócio, hoje eu vou falar. E com isso, seu cérebro vai entender que ele precisa desenvolver isso, né? E o segundo ponto, gente, vá mesmo com medo. Faça com medo. Porque se você não fizer assim, você vai ficar sempre estagnado. E talvez a primeira vez que você se apresentar, que você falar alguma coisa, que você gravar um vídeo, não vai ser aquilo tudo que você gostaria, né? Nunca a primeira coisa que a gente faz, ela é totalmente perfeita, né? E se for, é porque a gente não vai evoluir, né? Nós estamos aqui para aprender e evoluir todos os dias. Então, essas 2 dicas que eu queria dar para vocês, que funcionou para mim, e eu tenho certeza que vai funcionar para vocês também, tá? Então, vai ter a outra parte dessa história, se não me engano, são 3 partes. E eu espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo, tá joia? Um beijão!